Se você entrou em Portugal como turista, está tentando se regularizar por aqui, já deve ter percebido que o processo não está nada fácil, né? Desde o fim aí da manifestação de interesse, muita gente se pergunta como andam aí as formas de regularização aqui em Portugal. Então, se é o seu caso, acompanhe aqui com a gente, porque hoje eu convidei o Dr. Tiago Soares para conversar, explicar se ainda existem formas para se regularizar quem entrou aqui como turista. Doutor, seja muito bem-vindo, vai ajudar a gente nessa, certo? Olá, olá, claro, CPLP é quase meu sobrenome, né? Porque eu venho trazendo essa luta da CPLP comigo desde que ela foi criada. Inclusive, completamos 2 anos de CPLP ontem, né, dia 10 de março. É verdade. É isso. Doutor, eu sei que o senhor assim, é sempre muito objetivo e eu também vou direto ao assunto. Ainda existem formas de se regularizar legalmente para quem chegou aqui como turista em Portugal, veio sem o visto, e quer permanecer aqui no país? Ainda há caminhos legais para isso? Sim, há caminhos legais. A gente conhece, inclusive, as residências com dispensa de visto. Ah, aquela do estudante, aquela do profissional altamente qualificado. Sempre há um caminho. Mas agora a gente tem a facilidade e possibilidade de também solicitar uma residência CPLP. Se você é brasileiro ou membro da comunidade de país de língua portuguesa de algum país, Angola, Moçambique, Cabo Verde, enfim, etc., você tem também a possibilidade de se regularizar em Portugal, tendo entrado como turista, ou seja, tendo entrado de forma regular e não tendo nenhum tipo de antecedente criminal. Mas mais para frente, nesse bate-papo, a gente ainda vai falar sobre os pré-requisitos dessa ação. O que importa é que é possível também se regularizar com a dispensa de visto nesses casos, só que hoje ainda de forma judicial. Porque, apesar de estar previsto em lei, infelizmente a AIMA não está respeitando de forma administrativa e você não consegue requerer essa autorização de residência sem um processo judicial. Então, essa forma de regularização é específica para quem é da CPLP, é isso? Sim. Na verdade, quando a gente fala em CPLP, a gente também fala em qualquer autorização de residência com dispensa de visto. Que a gente sabe que a AIMA hoje só trabalha, só libera agendamento quando tem uma ordem judicial vinda de cima, né? Vem o juiz lá e fala, agendamento para aquele cara. Pronto. Agora, deveria existir a possibilidade de solicitar esse agendamento de forma extrajudicial, de forma sistemática pela AIMA. Mas, infelizmente, a gente sabe que a AIMA está focada em regularizar o passado e esquece do presente e do futuro. Então, nesses casos, a gente acaba tendo que recorrer, de fato, à ação judicial, tanto para uma residência de estudante com dispensa de visto, como para a CPLT, por exemplo, com dispensa de visto. Certo. Então, nesse vídeo aqui, vamos focar sobre essas duas dispensas de visto. Como é que eu posso chamar? Uma é para estudante e a outra para CPLP, é isso? Seria Sim, assim? no caso do estudante, a pessoa entrou de forma regular em Portugal, mas como turista, por exemplo, e ela resolve estudar, se matricular num curso de ensino técnico profissional, né? Um ensino Uhum. profissional. Vai se matricular lá na instituição de ensino, vai fazer um curso de marketing digital com duração superior a 12 meses. Ou seja, hoje tem vários cursos de 15 meses. Isso te dá a possibilidade de entrar com uma ação judicial para solicitar um agendamento e, nesse agendamento, solicitar uma autorização de residência como estudante, com a dispensa de visto, porque você já está em solo português. Você precisa, de fato, comprovar ali os meios de subsistência, comprovar que você já está em Portugal, você criou aqui um laço com Portugal, está contribuindo para o país. E que você deseja se qualificar e, dessa forma, você deseja também residir de forma legal enquanto estuda. Que imagina só, ficar um ano, 15 meses aqui sem autorização de residência de forma ilegal. Não é o caminho. Então, por isso existe essa forma de se legalizar com a dispensa do visto. Certo. Então, vamos começar com esse do estudante, que o senhor já falou aí. É o artigo 92, é isso? Tem o artigo 91 e o artigo 92. Olha, ok. Então, eu posso fazer qualquer tipo de curso aqui para me regularizar como estudante? Quais são as regras, esses pré-requisitos para eu conseguir autorização de residência através desse artigo? Tá, então, eu vou focar no ensino profissional, que é o que está na moda, está em alta agora, que a gente vai se Ok. qualificar e vai entrar na regra do artigo 92. Tá? Quando a gente fala do ensino profissional, a gente precisa apresentar meios de subsistência equivalentes a 12 meses de um salário mínimo português ou renda recorrente referente e equivalente a um salário mínimo português. Ou seja,
Estou trabalhando de dia, estou estudando de noite, estou estudando de forma remota, estou trabalhando de forma remota. O que importa é comprovar os meios de subsistência. Então, tem que ter NIF. NIS não é um pré-requisito necessário, mas depois que você vai ter autorização de residência, você consegue solicitar. Tem que comprovar que eu moro já em Portugal, eu estou estudando e residindo em Portugal, e tem que comprovar que eu tenho um trabalho, ou então que eu tenho uma atividade profissional independente aberta e emito recibo de vendas e consigo me sustentar. Além disso, obviamente, comprovar que você tem uma matrícula, né, está matriculado em uma instituição de ensino, e também um comprovativo de frequência das aulas. Você precisa comprovar tudo de forma bem detalhada. Dessa forma, a gente consegue seguir um caminho e solicitar judicialmente o que a gente precisa, que é o tão querido, desejado agendamento. E eu já adianto aqui que não é possível só você ir lá fazer a matrícula e sumir do curso, não é? Tem que realmente frequentar. Eu posso te dizer assim que eu sei realmente que a AIMA liga para o curso, pergunta se a pessoa está frequentando, pede a frequência mesmo para ver se está tudo certinho, né? Se não é uma pessoa que está só falando que está estudando para pegar autorização de residência. Então, tem que ter todas essas regrinhas, né? O curso tem que ser certificado na DGERT, tem isso, Sim, né? devem existir as certificações e classificações da instituição de ensino e do curso. Então, não pode ser qualquer curso, não pode ser qualquer instituição de ensino. Deve existir aí, inclusive, já tive notícias com relação a isso, de instituições de ensino que vendiam matrícula. Só que, obviamente, nada daquilo iria passar, porque a instituição não era credenciada nos órgãos competentes e o curso também não. A classificação e credenciamento de GERT do curso é essencial e fundamental para que você faça esse tipo de pleito. Uhum. Certo. Agora, o senhor falou aí do artigo 91. Num geral, ele seria destinado ao quê? Só para a gente entender quais seriam outras formas além do curso profissionalizante. O artigo 91 te dá a possibilidade de se legalizar nos cursos de estudante para ensino superior, mestrado, doutorado, graduação, pós-graduação. Uhum. Então, a pessoa que está aqui em Portugal, que veio como turista, não tem aí autorização de residência, chegou depois da manifestação de interesse ou não tinha, não fez a tempo e não tinha contribuição, não se encaixa ali num regime transitório, nenhuma dessas coisas que estão acontecendo agora no país, ela ainda consegue ir atrás da autorização de residência. E um dos casos é, então, pelo estudo, seja aquele profissionalizante, seja de ensino superior. Cumprindo todos esses requisitos, né, que o senhor falou, que são vários, precisa realmente estar ali, mas que é uma realidade. E tem acontecido. As pessoas têm conseguindo a autorização de residência através da ação judicial, nesse caso. Sim, inclusive o governo lá naqueles 40 tópicos no pronunciamento lá, quando tomou posse, tinha dito que dariam prioridades aos vistos de estudante e aos qualificados, aos que desejariam se qualificar em Portugal. Então, sim, tem sido bastante aceito, bastante positiva esse tipo de ação judicial para regularização através do estudo. Certo. Um ponto que o senhor falou é a questão do meio de subsistência. Para quem está lá solicitando visto, tem que mostrar, né, que tem os valores. Então, para quem está aqui, também tem que mostrar que tem ou um dinheiro recorrente, que está trabalhando e consegue se sustentar, ou que tem um dinheiro em conta. É isso? Sim, exatamente. Certo. Agora, eu vi também, o senhor já adiantou aqui, sobre essa outra autorização de residência para, né, as pessoas da comunidade de língua de países de língua portuguesa. E aí esse já seria o artigo 87A. É isso? Me corrija se eu estiver errada. A gente tem o artigo 87A e o artigo 75, que teve também a sua última atualização, inclusive agora aprovada no dia 13 de fevereiro. Exato. Então vamos falar sobre esse. Para quem está destinado? Quais são os requisitos aí? Como é que se consegue uma autorização de residência através desses artigos? A autorização de residência PLP ela sofreu modificações na legislação. Ou seja, agora a gente precisa comprovar os meios de subsistência, comprovar que está contribuindo, que já existe, já está em Portugal trabalhando. Então, da mesma forma, para quem está renovando a CPLP, para quem vai solicitar uma CPLP, tem que fazer toda essa comprovação também, tá? É possível, sim, você que entrou como turista, que está em Portugal com um contrato de trabalho, tem o NIF, tem o NIS,
tem seus recibos de pagamento, tem tudo certinho, não conseguiu submeter uma manifestação de interesse a tempo, antes da extinção desse tipo de legalização, não se adequa à fase transitória, você pode solicitar uma autorização de residência com dispensa de visto baseado no artigo 87A e 75, sim, porque a lei prevê essa possibilidade. Então, ele veio com essa mudança, né, com essa aprovação, todo mundo tem falado aí, a aprovação da RCPLP para novos títulos. Não está liberado no site, a gente já falou bastante sobre isso, não tem ali não é automático, a pessoa chega aqui como turista e consegue ali, mas através de uma ação judicial e preenchendo os pré-requisitos ali que eles exigem, é possível desde essa mudança então da lei. Sim, diferente do que muita gente pensa, as pessoas acreditavam que a lei mudaria para que você entrasse como turista e se legalizasse de qualquer forma. Brasileiros e moraenses só podem entrar em Portugal como turista e se legalizar. Calma, não é bem assim. A lei agora mudou, ela trouxe mais uma afirmação de que é possível se legalizar em território português, sim, apesar de sistematicamente, de forma administrativa, ainda não ser possível. O governo não liberou essa opção. Na legislação, ela está ali garantida, esse direito é positivo. Por isso, a gente só consegue pleitear de forma judicial. Porém, a regra agora é já que ela vai se tornar cartão, vai se equiparar à residência tradicional, e você vai ter uma validade maior, ou seja, 2 anos mais 3, para quem está renovando, no caso, mais 3 anos, vem também com todas as regras do artigo 52, 52A e 53, que trazem o quê? Os pré-requisitos básicos para quem solicita um visto ou para quem solicitaria uma autorização de residência, que são os meios de subsistência, entrada regular em Portugal, certidão de antecedentes criminais limpa. Quer fazer uma analogia bem interessante? Tudo aquilo que você precisaria apresentar na manifestação de interesse, você vai apresentar na ação judicial para solicitar um CPLP. E aí vai vir o cartão. Ao invés de ter o artigo 88.2 ou 89.2, você tem a CPLP, que é o 87A, que vai te dar tanto a possibilidade de se legalizar por meio de um contrato de trabalho ou por meio de uma atividade profissional aberta. Então, se eu conseguir meu trabalho aqui em Portugal, cheguei como turista, consegui meu trabalho aqui, consigo mostrar que eu estou me sustentando aqui, eu consigo, através da ação judicial, solicitar desses artigos 87A, junto com 75, a autorização de residência CPLP. Sim, mas olha só, se você chegou em Portugal como turista, já está contribuindo, já tem um histórico de recibos de pagamento, etc. Se você ainda está no Brasil, por exemplo, vou usar o Brasil, que é o nosso país. Sim. Se ainda está no Brasil, você solicite um visto, porque no próprio site da AIME diz que é necessário ter um visto consular para você ter o direito a converter em autorização de residência. Senão, você vai se colocar na condição de entrar com uma ação e vai acabar sendo mais caro. E digo mais, casos muito recentes são mais complicados de pleitear algo do tipo. Então, a gente, para entrar com uma ação judicial, precisa aguardar aquele requerente, aquele turista, ficar ilegal no país. E ficar ilegal não é bom para ninguém. Então, eu sugiro que faça um visto de residência adequado, desde quem já está em Portugal, veio ano passado, por exemplo, com a intenção de se regularizar por meio da manifestação de interesse, e de uma forma ou de outra não se atualizou no caso da extinção da manifestação de interesse, para essa galera há a possibilidade de se legalizar, sim, e requerer a CPLP dessa forma, de forma judicial. Então não é uma questão de que a pessoa que está assistindo esse vídeo, que está lá no Brasil, está em Angola, está em Cabo Verde, olhar e falar, opa, então é só pegar minhas coisas, ir para Portugal e solicitar a ação. Não é bem assim, a ação sempre, ela tem que ter ali, existem alguns padrões para você conseguir usar a ação e ser realmente aprovado, porque se o juiz entender que você veio na má fé, que você já está aqui, você já está sabendo de toda a mudança, fica a critério dele a autorização ou não. É por aí? Fica mais complicado a fundamentação, fica mais complicado explicar na ação judicial para o juiz essa situação. Mas eu preciso deixar claro que, apesar da gente estar tendo esse debate dessa forma, a previsão legal ela existe. Ela só não é respeitada de forma sistemática pela AIME. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, vou chutar aqui o balde e vou falar dessa situação do governo. Se mudar o governo, se não mudar o governo.
pode ser que o próximo governo que entre, caso esse realmente caia, mude, chute o balde, crie um sistema para acontecer isso. Agora, pode ser que não. Eu não acredito que vá liberar dessa forma, até porque tende-se a estreitar um pouco mais a facilidade da imigração em Portugal. Então, eu sempre vou sugerir de façam um visto consular adequado, entre em Portugal de forma adequada. E quem já está em Portugal pode se regularizar dessa forma. Mas agora eu vou responder a tua pergunta, Ana, de forma bem direta. Mas há a possibilidade de quem entrou agora fazer ação judicial? Sim, há, porque o direito está positivado na legislação e um direito, uma escolha da AIMA de não liderar o sistema não pode sobrepor a um direito que está previsto em lei. Sim. A gente já até conversou sobre esse tema aqui na entrevista passada, de que é mais barato e é mais seguro você ter ali, fazer o seu visto no seu país, chegar aqui com um agendamento, ou se não tiver, solicitar o agendamento, a marcação na AIMA, do que vir como turista, arriscar não ser aceito na hora da imigração, não passar, não entrar nem no país, chegar aqui e ficar nessa situação de não sabe quantos meses vai levar todo o processo, não sabe quanto tempo vai levar até chegar aí a sua autorização de residência em casa, correr o risco em operações policiais, que a gente tem visto aí aumentar cada vez mais, né? Então não é uma situação ideal mesmo. Quem está ainda fora de Portugal, sempre vir com visto, até o próprio governo, né, continua falando, no site da AIMA continua falando sobre isso. Então o que a gente está trazendo aqui são realmente possibilidades que existem, que, como o senhor disse, estão na lei para quem está aqui, já ultrapassou aquele prazo ali, né, já está ali como turista, mas quer se regularizar aqui, e essas, então, são duas formas que o senhor tem visto, então, acontecer, tanto a 92, pelo estudo, quanto essa questão da RCPLP para dispensa de visto, né, para quem é da CPLP. Existe uma delas é mais segura, é mais rápida, a 92 por já existir há mais tempo, a gente já tem um caminho, o que o senhor acha? Eu não vou dizer que existe mais segura ou mais rápida. De fato, pelo estudo, ela já é mais conhecida. A CPLP ainda é uma situação nova, mas que tem fluído muito bem. Existem várias demandas nesse sentido. E em relação à alta demanda, falar que é rápido é um pouco complicado nos dias atuais. Então, nada é rápido. Agora, é mais rápido do que antigamente se esperava para ter uma manifestação de interesse julgada, analisada. Tá? Sim. Mas prazo é algo que hoje é difícil um advogado dizer. Eu sempre falo ali em médio de 90 dias. Às vezes sai antes, às vezes sai depois. Sim. Até com o acúmulo da ação, né, a quantidade de ações que estão acontecendo, as primeiras a gente viu ali sair super rápido, agora a gente já vê que tem uma quantidade. Exatamente. Um processo que é rápido é um processo de regularização, que é o artigo 15 para familiar de cidadão europeu. Esse não tem nem que discutir, eles acabam cedendo até rápido. Mas, fora isso, tem sido. Eu vou até trazer uma pergunta de uma seguidora também, a Daniele Matos. Ela disse que ela veio como turista e está esperando o reagrupamento familiar, mas que a AIMA também não tem disponibilizado vagas para nenhuma marcação, né? A ação também é uma possibilidade, no caso dela, é mais fácil, é mais rápido? A questão rápida é difícil de dizer, mas se ela já tem a possibilidade de fazer toda a comprovação de meio de subsistência, de fazer o reagrupamento, ela é elegível para esse tipo de reagrupamento dentro do que a legislação prevê, sim, você pode entrar com uma ação para conseguir esse agendamento e resolver logo. A ação é um coringa para qualquer tipo de pleito perante, em face, né, da AIMA. Então, você conseguindo mostrar ali que você tem os requisitos para o que você está solicitando, infelizmente, é esse o caminho que tem sido a ação judicial, porque o correto seria a AIMA estar disponibilizando os agendamentos, as marcações, né? Como sempre aconteceu, né? Antes, eu cheguei aqui, meu marido e minha filha vieram como turista, eu vim como visto e fizemos o reagrupamento, ligando naquele telefone que ficava ali dias e dias e dias tentando, mas chegava uma hora que você conseguia marcar. Mas nesse momento,
Nem isso, né? Porque não tem sido realmente disponibilizadas vagas, então as pessoas estão conseguindo somente através de ação mesmo. Eu tenho um comentário sobre essa questão. É muito simples. A AIMA, segundo o próprio ministro da Presidência da República, a gente está falando em torno de 900 mil processos atrasados. Então, eu estou dizendo que são os processos das manifestações de interesse que entraram nessas missões da AIMA para a correria. São mais ou menos 410, 450 mil processos. Pelo menos entre 250 e 300 mil processos de CPLP, que está trabalhando agora. Fora todas as autorizações as autorizações de residência que carecem de renovação. E fora os pedidos à parte de autorização de residência com dispensa de visto e etc. O que acontece? Vamos falar ali que a gente tem mais ou menos 1 milhão e 100 mil imigrantes, dos quais 900 mil processos estão atrasados. A AIMA não consegue tocar isso tudo para frente. Ela está focada em CPLP e manifestação de interesse. Como é que ela vai arrumar tempo para resolver os pleitos atuais? Então, ordem judicial. E aí, o que eles estão fazendo? Estão pegando um percentual pequeno do efetivo da AIMA só para resolver pleito judicial. Porque aí chega a decisão do juiz, fala, olha, preciso do agendamento para essa pessoa. E a pessoa fica ali e marca, né? E tem sido rápido esses agendamentos através da ação? Quando chega o agendamento, tem sido rápido chegar o cartão. Os pleitos, quando vem de uma ordem judicial, de um pleito judicial, o que acontece é que o cartão chega. Passa As na das frente missões todo da mundo. AIMA não vem. Demora. Exato, é. É isso, assim, e essas ações judiciais a pessoa não consegue fazer sozinha, tem que ser via advogado. Tem que ser via advogado. Sim. A ação judicial em si, ela é gratuita. O que a pessoa vai pagar realmente é o serviço do advogado para fazer toda a documentação, enviar tudo isso, porque não é, como o senhor falou, não é qualquer pessoa que vai conseguir a ação. Eu acredito que os senhores aí, como advogados, devem fazer até uma triagem e falar, olha, o seu caso não se enquadra, o seu caso se enquadra e vamos enviar isso, amarrar na documentação ali para chegar ao juiz e falar, ok, vai ser aceito. Nós, advogados, além de simplesmente pegar um processo para trabalhar, a gente tem que, de fato, fazer uma triagem, analisar como que vai ser esse processo, trabalhar esse processo. Se for o caso, como que eu faço? Tá? Eu prefiro falar por mim do que por todos. Tem gente que não age assim. Então, eu sempre marco um agendamento com o cliente, uma videochamada. E ali eu vou entender o caso dele. Se for um caso que é palpável, que é possível, a gente trabalha, cria um planejamento de 2, 3 meses para que aquele processo seja bem fundamentado e não tenha problema depois que for protocolado. Então, a gente cria um planejamento para fazer um processo bem feito. Agora, às vezes eu pego casos, como a maioria, na verdade, já vem tudo pronto. Doutora, tem um contrato de trabalho, tem isso, tem aquilo, tem bem lindo, montadinho. Aí eu vou estruturar, eu crio uma petição do zero, eu conto toda a história daquela pessoa, quando ela chegou, como ela chegou, o que ela fez, o que ela pensou, por que ela se sentiu preterida em razão da fim da manifestação de interesse. Então, assim, não é tão simples, é um trabalho que demanda dedicação e tempo. E aí a gente protocola aquilo. A partir do momento que a gente protocola aquilo perante um juiz, nós, advogados, temos responsabilidade também. Então, apesar de ser uma ação pro bono, ou seja, de ser isenta de custas na primeira instância, nós, advogados, temos que cobrar pelo nosso trabalho porque a gente dedica tempo e dedica estudo para fazer o melhor processo, para fazer um processo que não dê problema. Mas, como todo advogado, a gente não pode dar garantias disso. Nunca. Eu digo que, na prática, as coisas fluem muito bem, mas dar garantia de êxito ninguém pode. E eu brinco até com os meus clientes, falo, a única certeza, garantia que você tem na tua vida é que um dia você vai passar desse plano espiritual para o outro. Porque fora isso, você não sabe nem se aquela porta ali vai estar ali quando você chegar. Exato, Tá? Então, como depende de alguém julgar, de uma pessoa analisar aquela história, você não pode dar garantias. Você tem que fazer um trabalho muito bem fundamentado na legislação, uma história muito bem contada, para convencer de fato o juiz e os serventuários que trabalham com ele para modificar. Sim. Então não é isso, não basta pegar um monte de documento, mandar lá e... É a mesma coisa que quando a gente faz o processo de visto sozinho, que a gente vai lá, faz uma carta, capricha e tudo mais para amarrar aquela documentação.
Aí, na ação, são os senhores aí, os advogados, que vão explicar tudo isso e de maneira fundamentada, né, em cima do que tem realmente no que a lei diz. Então, por mais que a RCPLP não esteja lá num site disponível para todo mundo agora, ainda assim há várias pessoas que podem conseguir autorização de residência da RCPLP para quem chegou como turista, só que através de ação. Sim, exatamente. Certo. Agora, doutor, eu fiquei sabendo que o senhor tem um grupo de WhatsApp onde acontecem muitas coisas. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho aí as informações do que tem acontecido por lá, o que o pessoal encontra. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, junto com o contato do Dr. Tiago também, se você acha aí que está na hora de você entrar com a ação judicial, solicitar a sua autorização de residência, está aqui na descrição. Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho então sobre esse seu grupo do WhatsApp, que eu estou sabendo que está um sucesso aí. A gente criou um grupo VIP do WhatsApp. Eu não vou mentir, o grupo é pago. Você paga uma anuidade, um valor para ter ele, para ficar no grupo o ano todo. Não vai pagar mais por isso. Só que você vai ter acesso a informações e assessorias que você não teria em lugar nenhum. E se eu pudesse estar nesse grupo quando eu mudei para Portugal, seria outra vida para mim. Porque nesse grupo, além de te ajudar, ou seja, você que está no Brasil ou no seu país de origem, a criar o seu planejamento migratório, então toda semana, toda quinta-feira, a gente faz live fechada, vai explicando, troca ideia. A gente começa lá do início, desde a decisão. Por que decisão? Por que esse lugar? Por que morar em Portugal? Como que funciona isso? Então a gente vem trazendo tudo em detalhe para todas as pessoas. E também para quem já está em Portugal, como converter o residência PLP, como fazer o NIF, como fazer o NIS, como abrir uma atividade, como emitir um recibo verde, como conseguir um contrato de trabalho, como colocar o almoço lá no sistema do seu filho quando você matricula na escola, como matricular na escola. Então a gente traz tudo que o imigrante precisa saber nesse grupo. Então, ele é interessante que ele viva e sobreviva durante o ano todo, porque você vai precisar dele. E a gente também tem as lives gravadas, que você pode ter acesso, de ver e rever. Tem tudo ali que precisa. É um guia mesmo, tanto para quem está ainda fora de Portugal, planejando a mudança, quanto para quem está aqui. Exatamente. Além de ter uma rede de network interna, e nós, do grupo, eu, o Filipe, que é meu sócio, e o Bruno. O Filipe cuida da parte de empreendedorismo e gestão, então ele ensina as pessoas como a empreender em Portugal, para quem deseja empreender. E o Bruno está na área de carreiras, ele também é nosso sócio do grupo. Ele faz o quê? Ele só é diretor de RH de uma multinacional que contrata 300 pessoas, preferencialmente imigrantes, por mês. Ou seja, sim, pessoas do grupo têm acesso a vagas já direcionadas, a gente já consegue oferecer descontos nos nossos serviços também por lá, para quem está lá. Quem não quer contratar serviço, quer fazer por conta própria, a gente dá o caminho das pedras, a gente literalmente facilita a vida do imigrante quando está no seu país de origem, quando está no processo de mudança e quando está em Portugal também. Então, é uma vida facilitada para quem chega. Eu fiquei sabendo aí que já tem excelentes resultados de quem está participando aí. O senhor pode compartilhar um pouquinho? Quem está ali no grupo já conseguiu alguma coisa? Como é que funciona? Já está por aqui? Já está chegando? Sim, a gente começou o grupo, a gente criou em dezembro, começou ele de fato em janeiro. E no primeiro mês a gente já teve pessoa contratada, ou seja, era uma profissional de RH, inclusive, que chegou aqui veio da Austrália para cá e já de cara conseguiu um emprego na área dela, ou seja, ela não precisou ir para trabalhar na restauração, ou trabalhar na obra, ou trabalhar fora da área de atuação dela. Ela já conseguiu um emprego na área de formação dela. Tivemos outro caso que a pessoa conseguiu já um arrendamento rapidamente. Então, assim, rolam indicações específicas ali no grupo, entende? Planejamentos de imigração, a gente sorteia de vez em quando ali uma assessoria de um de nós três, então a gente também vai ajudando. Que maravilha, fico muito feliz, já fiquei sabendo aí desses resultados mesmo e fico feliz que tem aí um material, um conteúdo que eu realmente gostaria muito de ter tido na minha época da minha mudança, teria facilitado muito a vida. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também para todo mundo que quiser conhecer o projeto do Dr. Tiago. Vai lá, clica, vê direitinho, porque é isso,
são várias coisas dentro de um grupo no WhatsApp, ou seja, é um grupo que você fica ali muito exclusivo, tendo informações em primeira mão de muitas coisas que estão rolando aqui em Portugal. Sendo que eu estou lá full time, respondendo todo mundo, tem dúvida, eu respondo lá, então vou dando consultoria o tempo todo lá. Você que está no grupo vai ter acesso full time a gente, o que é uma facilidade, porque às vezes é uma dúvida boba que pode mudar e te fazer economizar uma fortuna no futuro, entende? É isso. E eu sei que o Dr. Tiago aí é rápido mesmo em responder. Eu mando uma dúvida aqui, ó, rapidinho ele já me responde e eu já sigo a vida. Eu falo, ó, essa aí é dúvida minha mesmo. Hoje eu mandei uma e foi respondida rapidamente. Eu agradeço muito, agradeço sempre a sua presença aqui, doutor. Muita informação, essa questão aí do artigo 87A, junto com o 75, eu tenho certeza que vai abrir a mente de muita gente que está assistindo, que está desesperada. Ontem mesmo eu abri uma caixinha de pergunta e muita gente desesperada no que pode fazer ainda para se regularizar em Portugal, gente que não quer voltar para o Brasil para pedir o visto. Inclusive, teve uma seguidora que falou que ela fez isso, ela acabou voltando para o Brasil, desistiu de resolver por aqui porque não conseguiu autorização e o visto dela saiu ontem. Então, reforçando que quem está fora, sempre o visto é a melhor opção, né? Mas para quem já está aqui, está nessa situação, nesse limbo, né, como a gente fala, porque a AIMA, o governo ainda não deram soluções do que vai acontecer com essas pessoas que já chegaram como turista, que estão residindo, que estão trabalhando, que estão com dificuldade, inclusive, para ter o NIS, para ter a documentação por aqui, porque tudo isso foi alterado aí depois da manifestação de interesse. Então, é entender que existem possibilidades, correr logo atrás disso, essa regularização, não ficar aqui de maneira ilegal, correndo risco aí de ser parado em operações policiais. Não é isso, doutor? Exatamente. Inclusive, eu vou acrescentar um ponto. Não se esqueçam que tem 2 centros de retenção de imigrantes em fase de construção. O projeto já está aprovado. Então, assim que isso estiver pronto, com certeza a fiscalização vai aumentar. Então, a gente tem tempo hábil de resolver, de correr atrás da nossa legalização, de correr atrás do que é necessário para que não venhamos a sofrer aí nenhum tipo de constrangimento. Exatamente. A gente trouxe por aqui, acho que o senhor também falou lá no Instagram, que só no mês de janeiro já teve mais do que o ano inteiro de fiscalização do ano passado. Então, as coisas estão realmente apertando, com toda essa mudança que o governo pode acontecer aí nos próximos dias, né? O pessoal que fica aí esperando a liberação da RCPLP vai ficar em suspenso até novas eleições, até entrar governo, até ter posse, se for esse o caminho, que tudo indica que sim. Então, o ideal é realmente correr atrás da regularização, não ficar perdendo tempo, não ficar esperando alguma medida do governo que vai surgir, porque são as vidas de vocês, né? Então, corram logo atrás disso, para poder resolver a situação e ficar legalizado por aqui. Doutor, muito, muito obrigada. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui. Sempre pode voltar, sempre que tiver um assunto, pode voltar aqui, a casa está aberta. Precisando de histórias ordens, é só chamar que eu estou aqui. Pronto, muito obrigada. E você aí, ficou com dúvida? Comenta aqui nos comentários. Vou deixar aí os links da descrição do vídeo do Dr. Tiago Soares, tá bom? Tanto o contato aí para você ver sua consultoria, entender a sua regularização aqui, quanto do grupo do WhatsApp, estão aqui na descrição do vídeo. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!